Oi, Fera, Fórmula do Sucesso. É um prazer estar aqui novamente com você para mais um encontro nosso, mais algumas instruções para que você se dê bem, para que você obtenha sucesso aí no Exame Nacional do Ensino Médio e nos outros vestibulares. Estamos aqui para mais um encontro tratando do tema geomorfologia, lembra? Nós começamos falando sobre as camadas da Terra, as suas características em função da divisão química e da divisão física. Neste nosso bloco, nós vamos falar sobre as rochas. As rochas que são agregados constituídos por um ou mais tipos de minerais. Esses minerais, você deve lembrar, que são elementos de composição química definida e encontrados na natureza geralmente em estado sólido. Acerca das rochas, nós vamos destacar aí as suas classificações e os tipos, designando também, ou aí caracterizando os exemplos, fornecendo exemplos para que isto endosse, possa fortalecer os seus estudos. Eu peço para que você acompanhe comigo justamente um quadro agora que fala sobre as classificações das rochas. Vamos ver também aí como é que você está em relação a esse conhecimento, em relação a esse tópico especificamente. Vamos lá na tela? Note, nós temos aqui dois tipos de rochas destacadas aí, não é? As rochas ígneas ou magmáticas e as rochas sedimentares. Você deve estar perguntando, né? Está faltando algum tipo de rocha, você deve estar indagando aí certamente. Calma, é que nesse quadro aqui nós destacamos apenas, não é, esses dois tipos, as ígneas ou magmáticas e as sedimentares. O terceiro você já respondeu aí, né? Está faltando ou estão faltando as rochas? Isso, as rochas metamórficas. Mas nós veremos essas rochas em seguida. Falando sobre as rochas ígneas ou magmáticas, nós temos, dentre estas rochas, que são formadas essencialmente pelo resfriamento do magma, duas categorias: as intrusivas ou plutônicas e as rochas extrusivas ou vulcânicas. As intrusivas ou plutônicas, como na descrição, são aquelas que, no interior do planeta, sofrem um processo de resfriamento, que, claro, pela condição natural é um resfriamento lento, e gerando cristais macroscópicos, ou seja, cristais estão diretamente ligados ao próprio, à própria procedência, às próprias características das rochas magmáticas. Mas num caso de resfriamento lento, esses cristais eles terminam se aglutinando e formando aí, portanto, elementos que podem ser vistos a olho nu. Por isso mesmo, essas rochas intrusivas ou plutônicas podem ser chamadas também de rochas cristalinas. Já as extrusivas ou vulcânicas são formadas na superfície da Terra, na medida em que o magma, por meio aí justamente da chamada lava expelida pelos vulcões, entra em contato com a água, entra em contato com o ar, e isto gera um processo de resfriamento mais rápido, mais intenso. E os cristais aí formados só podem ser vistos com auxílio de lentes, que aumentem o grau de visualização. Cristais, portanto, microscópicos. Segundo tipo de rocha, as rochas sedimentares, que, como o próprio nome já diz, são rochas formadas por agregados de matéria mineral ou matéria orgânica também. E aí nós temos três tipos ou subtipos: as rochas detríticas ou clásticas, que são formadas a partir de detritos ou fragmentos de outras rochas, sejam elas ígneas, sejam elas metamórficas ou até mesmo outras rochas sedimentares. As químicas, que são formadas por sedimentos resultantes do depósito de materiais dissolvidos em água, é o que acontece, a ação de dissolução das águas, e também o processo de sedimentação que quimicamente pode acontecer. A gente observa a formação de rochas químicas normalmente em áreas subterrâneas, onde a ação da água, formando sumidouros, formando grutas, cavernas, túneis subterrâneos, essa ação da água se faz perceber através da formação, por exemplo, das estalactites e as estalagmites. As rochas orgânicas, por sua vez, se originam dos restos, claro, de origem animal ou de origem vegetal. Um processo de fossilização, por exemplo, implica na formação de uma rocha orgânica. O terceiro tipo, como já tinha destacado, é o das rochas que são transformadas a partir de determinadas condições atuantes sobre rochas
pré-existentes. O metamorfismo, ou a formação das rochas metamórficas, tem a ver diretamente com pressões produzidas sobre essas outras rochas pré-existentes, por meio da ação do calor e da temperatura elevadas no interior da crosta. E aí, no quadro abaixo, nós temos alguns exemplos, né? Ou, melhor dizendo, casos que levam à formação de outros tipos de rochas, né? Ou de tipos secundários de rochas que são as metamórficas. Então, por exemplo, no caso das rochas magmáticas, né, onde se tem origem a partir da fusão de rochas na crosta profunda e quente e também na parte do manto superior, o processo geológico desse tipo de rocha magmática é justamente a cristalização ou a solidificação do magma. Já para rochas sedimentares, nós temos a meteorização, que você também conhece como intemperismo, e os processos erosivos que acontecem sobre as rochas na superfície. A deposição desses materiais e a litificação, que é justamente a aglomeração ou a compactação, levam à formação, portanto, de rochas sedimentares. Já no caso das metamórficas, como já destacado aí no próprio quadro, no próprio slide, são as altas pressões e temperaturas sobre outras rochas na crosta que produzem essa metamorfização. É um processo de recristalização de novos minerais no estado sólido. Ok? Nesse quadro, nós temos um destaque para a formação das rochas intrusivas, também chamadas de rochas graníticas. O granito, portanto, é o tipo mais clássico, não é, de rocha do tipo magmática intrusiva. Observe na foto, aqui do lado direito, no canto direito superior, rocha granítica na natureza, exposta, sujeita à ação dos agentes erosivos e intempéricos. E abaixo, um granito tratado, polido, trabalhado, como se verifica, por exemplo, em algumas fachadas de construções, ou até mesmo em móveis. O processo de granitização ou de formação desse tipo de rocha está ligado, não é, diretamente ao resfriamento do magma distante da superfície, sem contato com o ar atmosférico, sem contato também com a água. Observe agora a formação de rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas. Neste caso, necessariamente, deve haver o contato da lava vulcânica com a superfície, seja em resfriamento por meio de contato com a água, seja em resfriamento por meio de contato com o ar. O exemplo mais clássico de rochas extrusivas é o basalto. Aliás, o basalto ele tem uma cor mais escura do que o granito, que tem tonalidades geralmente mais claras. Vale salientar também que, em comparação entre o granito e o basalto é uma rocha que apresenta uma maior densidade entre os seus minerais, enquanto que no caso do granito tem uma granulação um pouco mais dispersa, um pouco mais porosa. Isso faz diferença, por exemplo, na questão da crosta da Terra, tema que nós destacamos no bloco anterior. A crosta da Terra ela é formada essencialmente por rochas magmáticas, como eu já havia destacado. No entanto, considerando esses dois tipos de rochas, as intrusivas ou plutônicas e as extrusivas ou vulcânicas, as plutônicas se fazem perceber principalmente na crosta continental, na base dos continentes. Portanto, aí predominam os granitos. Já no assoalho oceânico predominam as rochas basálticas, uma vez que a maior parte dos vulcões em atividade no planeta se encontra no assoalho marinho, onde está a maior parte do limite das placas litosféricas. E aí, portanto, nós temos zonas de instabilidades mais consistentes e, portanto, com maior ocorrência de vulcanismo. E que diferença isso faz? Considerando o movimento das placas, o movimento que naturalmente acontece em função do calor e da pressão no interior do planeta, esse movimento faz com que as rochas mais pesadas, as rochas mais densas, que são os basaltos, que estruturam principalmente a crosta oceânica, produzam o efeito de subducção, ou seja, a crosta oceânica, num processo de colisão ou convergência com uma borda continental, tende a mergulhar de volta para o manto, por ser mais densa e por ser mais pesada. Já a crosta granítica, a crosta continental, em geral, encavala sobre a crosta oceânica,
produzindo aí algumas feições que nós trataremos um pouco mais à frente, ok? Volte comigo lá no quadro. Nós temos aqui uma ilustração que mostra uma maneira muito comum, muito convencional na natureza, de formação de rocha sedimentar. Note que aí, né, temos um processo de meteorização ou intemperismo, desgaste natural de rocha, destacado na parte superior esquerda da figura, e ao mesmo tempo a erosão. O processo de transporte desses detritos para fundo de mares, por exemplo, ou de lagos, ou depressões na crosta, produz ao longo do tempo a ocupação de sucessivas, né, ou a formação de sucessivas camadas de detritos, sejam eles de origem mineral, sejam eles de origem orgânica. Essas aglomerações, portanto, formam as chamadas bacias sedimentares. Mais uma ilustração, temos aqui fotografias de rochas sedimentares. Note na parte esquerda aí do seu vídeo superior, uma figura que traz aí um tipo de rocha sedimentar bastante comum, rocha detrítica, o arenito, com uma granulação bastante diversa, né, em função do material de origem. Aqui também, no lado direito, na parte superior, nós temos uma representação, né, ou melhor dizendo, uma foto de uma superfície real arenítica. É justamente daí, né, que nós temos formações como essa que aparece na parte esquerda, na parte superior esquerda do seu vídeo. E abaixo nós temos um outro tipo de rocha sedimentar que tem muito mais a ver com a ação química, as estalactites e as estalagmites. São fotografias aí retiradas na Chapada Diamantina, na Bahia, um dos lugares mais belos, inclusive, do país, que merece ser visitado demais. Bom, as estalactites e as estalagmites estão ligadas diretamente à infiltração das águas das chuvas através do solo. E no interior dessas áreas subterrâneas, essas águas vão promovendo, ao mesmo tempo, um processo de dissolução das rochas calcárias, e nos tetos das cavernas nós vamos ter a precipitação acontecendo em algumas áreas mais protuberantes, né? E essa precipitação leva boa parte dos sedimentos para o solo, formando aí as estalagmites. Já a parte inferior, né, que configura as estalactites, ela é um pouco mais afilada e geralmente detém uma quantidade menor de detritos. Observe nessa instrução, agora nessa figura, nós observamos aqui os processos que tendem a levar ao metamorfismo, como por exemplo o metamorfismo de contato, quando uma placa converge, colide com a outra, produzindo uma alteração na natureza de suas rochas. Temos também o metamorfismo de fundo oceânico, quando o magma, às altas temperaturas, terminam modificando a natureza das rochas ao redor da fenda. E, extremamente, podemos também ter o metamorfismo de impacto, quando, por exemplo, um fragmento de asteroide colide com a superfície da Terra, o que é uma coisa, sabemos, né, bastante difícil de acontecer, bastante rara. Neste quadro, note agora, em destaque, alguns tipos de rochas metamórficas, clássicos, inclusive, não é, frequentes em provas. O gneiss é fruto da conversão do granito, que, como já vimos, é um tipo de rocha magmática intrusiva ou plutônica. O quartzito é fruto da metamorfose ou metamorfismo do arenito, um tipo de rocha sedimentar detrítica. E o mármore é fruto da transformação ou conversão do calcário, um tipo de rocha sedimentar química. Repare aqui nas fotografias, ou melhor, na fotografia da parte superior do lado direito do slide, xisto e o gneiss, não é? Dois tipos de rochas metamórficas e que apresentam aí propriedades bem interessantes, principalmente do ponto de vista da coloração. Bem, este nosso segundo encontro de geomorfologia vai ficando por aqui, mas eu conto com a sua presença, com a sua observação, com a sua visualização no nosso próximo encontro. Até lá, um grande abraço.